Então tá, gente, ó, essa live, ela é muito especial porque ela vai falar sobre a raiz da rejeição. A raiz da rejeição, ela pode ser facilmente aderida no ser humano na sua construção. Então, o momento em que ela acontece de forma mais efetiva é da infância até a adolescência. Não que no adulto isso não aconteça, acontece sim. Acontece, é um pouquinho mais difícil, mas acontece também. Porém, quando a gente fala de infância, a gente fala de um ser humano que leva tudo na intensidade, um ser humano que é muito intenso, um ser humano que ainda não sabe distinguir o real do imaginário, né? Então, existem diversas crianças que estão suscetíveis a isso, né? A questão da raiz da rejeição, porque vivencia, na verdade, situações onde os pais são separados e alguém ali não dá uma certa atenção. Porque quando a gente fala de criança, a criança demanda muita atenção, né? E você não dar a atenção para essa criança provoca nela trilhas neurais que vão para um caminho totalmente contrário àquilo que deveria ser, né? Então, quando a gente fala de raiz da rejeição, nós estamos falando muito mais da parte da infância até a adolescência, e isso, né, consequentemente, essa construção, né, realizada na criança e no adolescente, traz para o adulto muitos e muitos bloqueios, né? Por que bloqueios, né? São situações emocionais onde o ser humano não consegue lidar com ele e com quem está perto dele. Então, ele sente muita necessidade de aprovação, por exemplo, né? Agora eu vou parar um pouquinho, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fernanda Reis, ainda me apresentei para vocês. E agora eu vou passar para Eli. Eli, quem é você, mulher? Eu sou Eliade Rodrigues, sou filha de Deus e estou aqui como uma convidada dessa mana maravilhosa que eu admiro. Conheço sim pelo Face, Instagram há pouco tempo, mas eu já admiro muito e espero conhecê-la pessoalmente. Estou muito alegre por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, mano. Eli, conta pra gente um pouquinho sobre esse tema, da raiz da rejeição. Por que desse tema? Eu disse, pai, como que vai ser? Eu nunca participei de uma live, mas eu sei o quanto tu quer que eu participe. Eu sei que você quer que eu me desbloqueie nessa área, para me falar, para me ministrar pessoas. E eu preciso enfrentar esse desafio. Então, esse foi a princípio, e eu comecei a falar com o pai. E dias antes, eu havia assistido um vídeo no YouTube, no qual eu fui muito ministrada pelo pai acerca desse tema, raiz de rejeição. Muito mesmo. Depois, mais na frente, eu falo acerca desse vídeo. Algo assim que eu gostaria de falar acerca desse tema, para explicar melhor o que o pai falou para mim acerca da raiz de rejeição, eu gostaria de comparar, sabe, assim, o nosso coração com um terreno. Um terreno que ele é cuidado por uma pessoa. Pode ser pelos pais, pode ser pelo um esposo ou por Deus, dependendo da pessoa. Porque muitas vezes nós não sabemos quem somos, então nós não nos permitimos que o nosso coração seja cuidado por Deus. Mas Ele é o que mais tem prazer de cuidar, e Ele é o único que pode arrancar as raízes de nosso coração. Não existe outro jeito dessa raiz ser arrancada se não for através da identidade, de nós entendermos quem somos em Cristo. A partir desse momento que eu entendi isso, né, no Pai, eu comecei a ficar maravilhada com esse tema e eu disse, puxa, pai, então vai ser esse tema. Eu falei com você, né, e disse para você que seria esse tema. Esse terreno que é o nosso coração, que eu estou comparando, é lançada uma semente nele. Essa semente, ela é a própria rejeição. Essa forma que o pai me explicou. Sim. Essa semente, ela pode se enraizar dentro do nosso ser, que gera a raiz de rejeição, através de palavras,
através de qualquer impulso que possa gerar no ser humano algo que vá fazer com que ele se sinta rejeitado. Principalmente, como você falou, as crianças. Meu pai me fez até lembrar muito dos bebês dentro do ventre da mãe. É quando acontece muito a questão da rejeição, muitas vezes por questão do sexo do bebê, muitas vezes por questão de problemas matrimoniais, separação, questões psicológicas da mulher, do casal, coisas externas que ela vai transmitir para aquele bebê que está dentro do ventre. E aquele bebê, ele recebe tudo aquilo. Naquele momento, os pais, eles estão sendo o responsável de cultivar aquele terreno, que é o coraçãozinho da criança, o bebezinho. Eles estão plantando com as próprias mãos sementes ali dentro, que aquelas sementes, elas vão germinar e vão se enraizar e no decorrer da vida da criança, quando ela nascer, se tornar adolescente, aquilo vai criando forças e ela não vai conseguir, sabe, perceber muitas vezes o amor, não vai conseguir perceber muitas vezes o pai, e vai ser necessário ela ter um encontro real com Cristo, vai ser necessário ela descobrir quem ela é de alguma forma, o Filho de Deus vai se levantar e aquela raiz ela vai ser tirada. E essa pessoa vai poder ser livre como pai. Uhum. Então, assim, é como se essa raiz ela interferisse de uma forma muito direta e objetiva na nossa verdadeira identidade, né? E é onde distorce todas as coisas, é onde a gente sente medo, né, de agir diante de algumas situações, é onde a gente se sente muito inseguro também de atuar em muitas vivências das nossas vidas, né? E a gente acaba se tornando como se fosse um zumbi, porque nós não vivemos mais nem para as vontades de Deus e nem para as nossas próprias vontades. É como se nós vivêssemos claramente pela vontade de quem está à nossa volta, né? É como Exatamente, é como se a opinião do próximo importasse muito mais do que a nossa opinião ou aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, falar de raiz da rejeição é muito complexo e ao mesmo tempo é muito profundo, porque é uma raiz que parece que tem metros de profundidade, né? Sim. E quando a gente fala de tratar uma raiz que tem metros de profundidade, é uma coisa que a gente não consegue realizar de um dia para o outro, na mesma hora, né? O pai te falou acerca desse terreno, né, da semente, e comigo ele falou também sobre a raiz da rejeição, mas de forma de uma construção. Então, se a gente for unir tanto a semente enraizada para baixo quanto a construção, a gente tira uma pessoa totalmente desalinhada com tudo, né? Uma pessoa que não consegue ter voz ativa para nada. Ela é totalmente passiva. E eu me vi desse jeito por muitos anos ali. Falando muito abertamente assim para vocês, porque é muito mais comum do que as pessoas pensam, né? Possuir a raiz da rejeição é muito comum. Se você tem medo, em algum momento foi provocado isso em você. É inseguro, em algum momento isso foi provocado em você, né? Sendo que se a gente for falar de medo, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo não faz parte da nossa identidade. Como você falou, né, na fase da criança, e bebezinho, e na fase de adolescente também eu acho uma fase muito crítica nesse sentido da raiz de rejeição, porque a sociedade ela tem implantado nos adolescentes uma verdade acerca deles, que é a fase dos aborrecentes, que eles é, ficam chatos nessa fase, né, que são mais estressados nessa fase. E isso acaba que formando na mente deles uma verdade. Eles acham que eles são assim. Quando isso não é verdade, porque a verdade de Deus para nós somos filhos de Deus e nós somos moldados em Cristo. Né? E como Cristo nos ensinou assim, nós temos que buscar ser. E os adolescentes, não só pela sociedade, mas acaba também que os pais acreditam nessa verdade e acabam trazendo sementes muito pesadas para o terreno do coração dos filhos.
porque os pais, eles são os mais responsáveis. Quem passa mais tempo com os filhos são os próprios pais, né? Eles têm a responsabilidade de cuidar do coraçãozinho dos filhos, de plantar sementes que gerem vida e mostrem para eles quem eles são. Então, na fase de adolescente, para mim, assim, é uma fase bastante crítica, sabe? Que é preciso ter muita atenção para tirar essa verdade do coração dos filhos e pôr a verdade que é Jesus. Que eles não são chatos, que eles não são estressados, que eles podem sim viver uma vida fazendo aquilo conforme o pai gostaria que eles fizessem, que eles são amados, sabe? Não ficar fortalecendo essa verdade, tipo, não, esse menino é chato mesmo, uma coisa chata, uma coisa estressada, sabe? São palavras, impulsos que vai caindo no coração daquele adolescente e ele vai criando aquelas raízes. E ele vai pensar assim, puxa, eu sou isso mesmo, realmente eu sou assim, sou chato. Aí acaba dizendo, cresce dizendo, eu sou chato, eu sou enjoado. Esse menino dorme até tarde, sempre foi assim. Aí ele cresce achando que é assim, dorme até tarde. Ou então não gosta de tal comida. Não gosta de dizer, ele não gosta, ele é chato. Aquilo ali se torna tão verdade que ele nunca nem prova aquela comida, entendeu? Porque é tudo, as palavras dos pais, elas são muito fortes, elas têm um peso muito forte na vida dos filhos. E essa fase de adolescência, para mim também, além da fase de ser gerado o bebê, essa fase também para mim é uma fase muito, muito importante. Como todas as outras, né? Mas essa, a sociedade investe muito pesado. Que é um momento É, que ele está em desenvolvimento, né? Passando da fase de criança para adulto, ele tem muitas questões na cabeça, acha que ainda é criança, aí às vezes pensa, não, eu sou adulto, e fica aquela confusão. É necessário mesmo os pais se apegar a Deus e buscar em Deus como guiar e direcionar aquela criança, para que aquele adolescente, para que ele viva o propósito dele na terra. né, falando assim de adolescente, né, o que a sociedade impõe, muitas crianças não têm os pais também, né, presentes. Digo, Sim, pode ser que eles estejam presentes como só de corpo, né, e a cabeça longe, e pode ser que eles sim, não estejam presentes mesmo, né, como foi no meu caso, né, que eu fui criada pelos meus avós. E eu ouvia algumas palavras na minha construção, né, como pessoa. Palavras de, ai, a Fernanda é burra. Ai, a Fernanda é preguiçosa. Ah, isso na minha infância até minha adolescência. Ai, a Fernanda não adianta falar porque tudo que ela começa, ela não termina. Então eu cresci com isso na minha cabeça. E aí na minha vida adulta, isso para mim se tornou um peso muito grande. Porque tudo que eu começava, eu não conseguia terminar. E não era por falta de vontade. É como se estivesse de fato instalado um driver na minha mente, dizendo para mim, Fernanda, não adianta você insistir em fazer isso, porque você não vai até o fim. E quando eu fiz o meu primeiro concurso público, eu pensei, gente, eu não vou passar, porque eu sou burra. E aí eu passei. E aí aquilo entrou na minha cabeça. Bom, eu não sou tão burra quanto as pessoas diziam que eu era, né? Eu não tive quem chegasse para mim e dissesse, Fernanda, você é inteligente. Fernanda, você consegue. Fernanda, vai para cima, que é só mais um pouquinho assim de esforço que vai dar certo. Fernanda, não desiste. É assim mesmo. Você vai conseguir. Então, são palavras que na verdade, eu acredito que eu nunca ouvi na minha vida. Eu falo hoje para mim mesmo que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou inteligente, que eu consigo, né? Mas porque a minha mentalidade hoje está firmada na palavra, está firmada no Pai. Agora você imagina quem não tem esse fundamento. Como que essa pessoa sai? Como que essa pessoa faz esse desbloqueio, né? E aí é onde entra eu e entra você.
Quero falar um pouco acerca do vídeo que eu falei, que o pai ministrou muito ao meu coração. Esse vídeo, ele é da cantora Alda Célia. Ela gravou um louvor pro filho dela. O nome da música é Filho Amado. E no momento que ela estava no show, ela chamou o filho dela, o Nicolas, e contou algo acerca dele. Ela disse: meu filho um dia chegou em casa e ele sentou na mesa, na cadeira comigo, e disse que abriu o coração para mim. Então ele disse: mãe, eu ganhei uma eleição na escola. E ela disse: que bom, meu filho, que você foi eleito, que você conseguiu isso, né? Muito bom. Aí ele disse: não, mãe, mas não foi bom. Eu ganhei a eleição do menino mais insignificante da escola. Então, naquele momento, ela ficou em choque. Ela disse que virou uma águia, né? Ela disse imediatamente, disse: meu filho, pois eu vou nessa escola e eu vou falar com quem falou com você. E isso vai acabar, eu vou descobrir. Então, naquele momento que ela pensou nisso, o Espírito Santo falou dentro do coração dela e disse assim: não faça isso. Sempre você ministra para o seu filho quem eu sou. Sempre você unge ele. Sempre você dá muito amor para ele. Pergunte para ele quem ele é, quem ele acha que ele é. Então, naquele momento, ela disse, né, meu filho, e você? Quem você acha que você é? Aí ele disse assim: mãe, eu sou filho amado de Deus. Meu Deus, naquela hora, ela disse que ficou muito alegre com aquela resposta e tudo aquilo, sabe? Ela conseguiu perceber o quanto ele estava preparado para receber aquelas palavras. Aí o pai dele falou assim: meu filho, ainda bem que foi você que recebeu essa candidatura de garoto mais insignificante. Porque se fosse outro adolescente, talvez não teria suportado. Ele só tinha 13 anos, né? Como está a cabeça do adolescente nesse século, com tantas influências negativas? Então, aquilo ali para mim foi algo muito forte, sabe? Eu assisti esse show dela, esse louvor, depois ela cantou com ele. Eu achei muito impactante, porque o pai ministrou meu coração acerca da questão da raiz de rejeição, que o quanto é importante os pais, eles cuidarem do coração dos filhos. Porque se não fosse o cuidado dos pais na vida do Nicolas, ele havia pegado aquilo ali e tinha se enraizado nele, ele não ia ter segurança de contar com os pais e talvez ele ia ter sofrido muito, como falam hoje, né, bullying, né? Porém, a gente, como pai, a gente sabe como lidar com essas situações. No decorrer das nossas vidas, sempre nós vamos ser rejeitados. Mas o que nós não podemos deixar é que essas rejeições, elas caiam no nosso terreno e elas criem raízes e tomem de conta do nosso ser. A gente só consegue trabalhar isso nos nossos filhos se antes nós trabalharmos em nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, né, se a gente não trabalhar aqui, a gente fica meio que impossibilitado de amar o próximo, né? O que eu fiz? Eu, Fernanda, como eu descobri tanto a minha raiz quanto os meus bloqueios? Eu até vou falar para vocês fazerem como lição de casa para vocês, porque é muito profundo, né? O pai fala muito com a gente acerca de olhar para nós mesmos. Então, eu aconselho vocês a fazerem o que eu fiz. Pega um caderno ou pega lá o Word do computador e começa a escrever sobre você desde a sua infância, desde do que você se lembra. Quando eu tinha tantos anos aconteceu isso, isso e isso. Eu me sentia assim, desse jeito, né? Escreve tudo, porque foi dessa forma que o pai me mostrou duas raízes muito profundas. Uma delas eu estou tratando, que é a da rejeição, e a outra foi da aprendizagem. Eu descobri o momento exato em que eu parei de aprender. E quando eu descobri esse momento em que eu parei de aprender, foi como se o pai falasse assim para mim: pronto, tá resolvido. E realmente resolveu. Eu voltei a aprender.
E eu voltei a aprender recentemente, né? Não é uma coisa. Então você pensa, a pessoa fez várias faculdades, várias, né, especializações, que eu né, estou falando de mim. E se eu falar para vocês que eu absorvi 20% de tudo que eu estudei, eu estou mentindo. Porque eu estava forçando, eu estava naquilo, você vai até o fim. Porque falaram que você não consegue, mas você consegue. Então, ao mesmo tempo que eu lutava contra isso, eu não sabia como eu fazia para aprender. Eu só estava lutando contra uma coisa. A partir do momento que eu comecei a escrever sobre mim desde a minha infância, o pai me mostrou. É como diz, lembra-te da onde tu caíste. Foi exatamente o que aconteceu. Foi um tratar assim instantâneo. Então existem raízes que você vai levar muito tempo, né? Porque é um processo. Oi, Mari. Que você vai levar um processo, né? Que é a questão da raiz da rejeição, que ela é muito profunda. E existem raízes que você consegue resolver rápido, né? Vai depender aí de como tá a sua árvore, vamos dizer assim, já que nós estamos falando sobre árvore, né? Vai depender de como estão os frutos que você tá dando, né? Falando de rejeição. Por que que você está dando tais frutos? É medo que você sente? Faz perguntas. Do que eu sinto medo? Por que que eu estou sentindo medo? E vai escrevendo tudo. Registra tudo. Porque foi a forma que o pai usou para me mostrar. E eu tenho certeza que é uma metodologia, né, digamos assim, né, entre aspas, que pode ajudar vocês, né, pode ajudar alguém a descobrir os frutos, né, que são os bloqueios emocionais relacionados a essa raiz. Assim, que às vezes a gente quer as coisas muito rápido, né? Que vê alguém fazendo e acha que quer fazendo na velocidade daquela pessoa, mas às vezes o seu processo ele pode ser um pouco demorado por conta de como você se vê. Não que não seja possível ser rápido, pode sim ser possível, dependendo da sua força de vontade. Mas às vezes você está tão machucado, você tem tantas raízes profundas que você vai precisar ter momentos, se reservar realmente. Essa técnica que você falou é muito boa. Eu digo assim que comigo aconteceu muitas curas no momento que eu me separei, sabe? Eu me separei de fato, entrei num quarto, fiquei ali, eu e o pai. Eu disse, pai, é agora, eu quero ser tratada, eu quero mergulhar onde está meus traumas, onde estão meus medos, as raízes. Naquele dia, Mona, eu tive muitas experiências. O pai me levou, eu dentro do ventre da minha mãe. O pai me curou de muitas coisas eu dentro do ventre da minha mãe. Minha mãe sabe tudo o que aconteceu quando ela estava grávida de mim, que eu não vinha a esse mundo. Muitas raízes que foram arrancadas, coisas que eu não era nem viva, dos dos meus avós, sabe? Coisas hereditárias, bagagens geracionais. O pai me levou até lá e eu pude sentir aquela cura. Eu pude morrer naquele momento, sabe? Por mim mesma. Deixar de lado aquilo ali, dizer, não, agora eu quero nascer de novo. Eu quero viver a vida de Cristo em mim. Eu não quero mais viver com essas raízes, com essa dor. Eu acredito que tudo parte de uma decisão, sabe, Fernanda? Tudo parte de uma decisão. Você tem que decidir, você tem que querer mudar. Tipo, você vai ver aquilo ali. Você vai ver que você está persistindo num medo, numa necessidade de aprovação. Você vai perceber isso claramente. Muitas vezes a pessoa disfarça, mas ela mesma sabe o que existe. Então, se você percebe que existe aquilo em você, claramente, você vai ter que tomar a decisão de ter seu momento com o pai e de pedir a ele para que ele te ajude. Porque sem ele, mano, a gente não consegue. Tem que ser com o pai.
olhando para Jesus, o nosso modelo, assim como Jesus foi. Jesus, ele teve no deserto, ali, né? Ele foi tentado, ele teve aquele momento, ele e o Pai. Todos nós precisamos ter nosso a sós com o Pai, nosso momento com Ele. E nesses momentos acontecem coisas muito incríveis. Não, não, não sei quanto tempo será para você, né? Para mim demorou pouco tempo, mas depende de cada dedicação da pessoa. Sim, eu concordo, eu concordo. Seria a vida por decisão. Se não tomar a atitude, né, de partir para cima, de enfrentar isso, vai viver com isso pro resto da vida. Vai se Sim, auto-sabotar sempre. Vai viver com medo sempre. Vai ser inseguro sempre. Vai viver numa pobreza cognitiva, não uma pobreza existencial, né, de existência mesmo, por completo, integral, sempre. Sempre. sim. Então, o único caminho é a movimentação. É você descobrir qual é o bloqueio, qual é a raiz, o que isso te causou durante a sua vida inteira, na sua construção inteira, e partir para cima, né? E junto com o Pai, sempre. Porque sem ele você não vai conseguir descobrir onde estão. Já imaginou, né, se os discípulos Uhum. eles tivessem desistido, né, na primeira rejeição que eles tiveram, pensando nos discípulos. Eu estou lendo o livro de Atos, terminei de ler, e estou revendo algumas coisas, e tudo que eles mais foi rejeitados. Rejeitados e que não queriam ouvir o evangelho do reino. Tão rejeitado a ponto de querer matá-los, e muitos foram mortos por causa do evangelho. Mas isso se viu como um impacto positivo na vida deles, fazendo com que o evangelho se propagasse mais. Por quê? Porque eles souberam usar essa energia a favor do reino. É isso que nós temos que fazer. Tudo que vir para nós de rejeição, olharmos para dentro de nós e usarmos aquilo para sermos curados e vivermos para proclamar o evangelho. Porque tudo Sim, isso depende de é nós. canalizar, né? Sim, sim. Não existe energia ruim, né? Toda energia é boa, é só saber utilizar. Então, se existe alguma coisa ruim, né, na minha vida, eu tenho que pegar essa energia e canalizar para ter força, né, um impulso, assim, ó, para fazer exatamente o contrário. Jesus também, muito rejeitado. Exatamente. Uhum. Jesus mais também foi rejeitado. Quando eu leio toda a vida que eu leio a passagem, quando Jesus estava sendo, antes dele ser crucificado, aquelas coisas terríveis que diziam dele, nada que ele era, mas ele sabia quem ele era. Então, nada daquilo mudou o interior de Jesus, porque Jesus sabia quem ele era. A diferença é, nesses momentos, nós sabemos quem nós somos, né? Nós sabemos nossa identidade, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai que nos ama e que Ele é bom. Então, essa era a certeza de Sim, Jesus, por isso, todas aquelas palavras, aquelas sementes que estavam no terreno, que Jesus estava ali, que o próprio Pai cuidava, não tinha como criar raízes de rejeição. Tudo aquilo não moveu nada no sentido de criar raízes dentro do interior de Jesus. Pelo contrário, foi algo que proporcionou a ele que as profecias se cumprissem. Né? Tudo que tinha que acontecer na vida de Jesus aconteceu. exatamente. Então, assim, um resumão de tudo, não ainda falando sobre Jesus, Jesus ele teve uma família, né? Sim, Jesus ele foi bem cuidado, porque os pais sabiam do propósito, né, de Jesus. E então, em um resumão assim de tudo, trate o adulto que você é, baseado na sua história, né? Trate o adulto que você é, trate a sua construção, para que você seja capaz de construir em outras pessoas, de plantar em outras pessoas, né? É muito isso. Porque quem é curado da raiz de rejeição não planta rejeição.
quem é curado dos frutos que a raiz da rejeição traz, dos medos, das inseguranças, jamais vai plantar isso nas outras pessoas, nos filhos, né? Então, trate o adulto que você se tornou para você ser capaz, ame-se para você ser capaz de plantar, de construir, de amar o próximo. O amor, ele é a blindagem do coração. Essa frase é muito forte, porque esse terreno, que é o nosso coração, que o Pai falou para mim acerca desse terreno, se ele tiver o amor, que é próprio Deus, ele vai ser blindado dessas rejeições que vão vir. Como você falou, só lança rejeição àqueles que têm essas raízes, esses frutos ruins. Top. É E, um jardim fechado, né? sim, e eu sou muito, muito grata mesmo por essa oportunidade. O Pai me falou coisas lindas a seu respeito, Fernanda, para mim, e em alguma oportunidade eu vou te falar, viu? Quando você me convidou, desde a primeira vez que eu lhe conheci, assim, no Face, no Instagram, o Pai me fez ver que você é uma pessoa bem sensível, que você é uma luz que veio para iluminar vidas, ajudar a trilhar pessoas no propósito de vida delas, desbloquear pessoas. Eu vou falar logo, né, aqui ao vivo. E você não desista, não pare, continue. Que tudo que você iniciou vai dar contigo, viu? Seu livro, que é maravilhoso, eu não li, mas eu creio que tudo veio diretamente do coração do Pai. E você é uma luz, isso que o Pai falou para mim. Muito amada pelo Pai, que vai ajudar muitas pessoas a serem destravadas. E eu tenho a oportunidade de estar aqui com você, né? Imagina, o prazer foi meu, de verdade, de coração. Eu fico muito feliz de ver, de sentir esse amor, né, do Pai através das pessoas. E o Pai tá te usando para eu me sentir amada. E isso é muito gratificante, né? Porque a gente percebe o quanto ele ama, né? Que ele usa as pessoas para falar pra gente o quanto nós somos importantes, né? Então, eu sou muito grata por você ter aceitado a fazer essa live. E eu vi que você já quer continuar, tá vendo? O desbloqueio foi efetivo, Gostei, gostei. tá vendo? Continua, ó, só continuar, Eli. Mesmas palavras que você disse para mim, é só continuar, tá? Você pode fazer live sozinha, pode fazer live com alguém. O importante é você não se calar, porque Jesus não se calou em nenhuma circunstância. Nós somos o veículo dele aqui na Terra, né? Então, não que ele precise, mas de uma certa forma, é como se dependesse de nós para proclamar as boas novas, né? E nós estamos fazendo isso, né? Aqui nessa live e em todas as outras lives que virão por aí. Então é isso, Eli, ó, Sim. um beijo. Um dia a gente Beijo, vai se menina. Obrigada a conhecer. Hã? você. Um beijo em todos. Ah, na família, vocês também.